Bom dia, meus senhores e minhas senhoras. Vamos tratar hoje, gostaria de falar um pouco sobre a decisão do presidente do STF essa semana, Carmen Lúcia, sobre exatamente a possibilidade de se levar para a cadeia ou não um criminoso que é condenado da segunda instância. Eu quero dizer que foi uma grande emoção para mim isso. Eu vou contar como isso aconteceu. Eu cheguei em casa querendo saber da decisão a respeito disso. Quando eu liguei a televisão, estava exatamente o placar 4-2. E aí fiquei ali olhando, 4-2, 4-4, 5-4, entrou o Celso, eu já sabia o voto dele, qual era o voto dele, e o voto dele foi confirmado, ficou 5-5. Eu fiquei extremamente ansioso, nervoso, inseguro, porque para mim é vital para o país que a condenação na segunda instância fosse aprovada. E aí, exatamente nesse 5-5, a presidente do STF, Carmen Lúcia, vai dar o seu voto de Minerva. E ela começa desenvolvendo, explicando o voto dela, e eu consegui entender que ela ia votar favorável ao que eu queria. O que o Brasil precisa. E aí fiquei muito nervoso. Imaginei uma situação, Brasil jogando com a Rússia, sei lá, pela primeira vez, nunca tinha sido campeão do mundo. Se o jogo fosse empatado, a Rússia seria campeã, e no minuto final tem um pênalti, e o Neymar vai cobrar o pênalti. Eu ficaria na mesma situação que eu estava ali naquele momento, esperando até o momento final, quando dissesse que foi gol, porque eu não queria antecipar. Era impossível antecipar, porque a frustração seria absurda. E aí aconteceu. Ela votou favorável à condenação na segunda instância. Eu vibrei como se estivesse no estádio de futebol. Eu vibrei como se estivesse em frente à televisão, vendo a seleção brasileira sendo pela primeira vez campeã do mundo. Porque eu sei da importância desse voto. Eu tenho consciência que a partir desse voto histórico, o Brasil, que já tinha começado a ser passado a limpo pelas mãos do Joaquim Barbosa no processo do julgamento do Mensalão, ia ter continuação. Também sabia que aquela era uma decisão difícil, mas muito difícil mesmo, porque nós sabemos que o direito é uma ciência extremamente complexa. Tanto é que ali os ministros tinham se dividido, 5 de um lado e 5 do outro. E por outro lado, quem gosta de teoria da conspiração, a presidente do STF, Carmen Lúcia, ou qualquer um, teria um álibi perfeito para votar, para dar um voto que fosse da sua conveniência, não da sua convicção, e não daquele que fosse melhor para o Brasil, porque a situação era difícil. O que é que nós tínhamos de um lado? Nós tínhamos de um lado pessoas defendendo a sentença para que o criminoso seja condenado definitivamente. É preciso que a sentença condenatória seja transitada em julgado. Todo o processo. E do outro lado, tinha um grupo que defendia que era impossível isso não era salutar para o país. E, portanto, o criminoso que fosse condenado na primeira instância e na segunda já fosse para a cadeia. Olha, são dois grupos de pessoas inteligentes e preparadas para discutirem isso. E empataram no 5-5. Tá certo? Mas eu, que não sou advogado, que sou leigo no assunto, eu tenho um argumento, eu argumentaria mais ainda, que mesmo que erre,
né? Passa na primeira instância, vai na segunda instância. E a legislação, os legisladores não conseguiram, os ministros não conseguiram comprovar totalmente o crime, mesmo que haja um erro nesse aspecto. Mesmo assim, é salutar ao ser condenado na segunda instância e logo para a cadeia. Por quê? Porque manda um recado. Nós não estamos brincando. Nós não estamos querendo saber quem é mais colarinho branco aqui. Cometeu crime, se passa pela primeira instância e segunda instância, vai preso. De que maneira for. Tá certo? Porque, evidentemente, a presunção de inocência, que é algo que precisa prestar atenção bem nisso, se alguém passa pela primeira instância e é condenado, do meu ponto de vista, já acabou a presunção de inocência. Porque são pessoas extremamente preparadas que analisaram o caso. Então acabou a presunção de inocência. Tem que olhar na segunda instância exatamente sem presunção de inocência. Tem que olhar claramente para os atos cometidos pelo criminoso. Não com presunção de inocência mais. Tá certo? E aí acaba com o privilégio dos colarinhos brancos, das pessoas que têm dinheiro. Eu acho a presunção de inocência, a condenação do trânsito, precisa que a sentença seja totalmente transitada e julgada, um obstáculo à lei, um obstáculo à igualdade na justiça, tanto quanto for o privilegiado. Tem que acabar com essas coisas. E a Carmen Lúcia, presidente do STF, acabou com isso. Agora, nós sabemos que se o criminoso é condenado na primeira instância, e se for, aliás, deixa eu dizer uma coisa antes. Toda vez que existe um crime, e o criminoso vai em julgamento, a justiça é que tem que provar que ele cometeu o crime. Mas agora não. Né? Se ele é condenado na primeira instância e na segunda instância, ele é que tem que provar que não cometeu o crime e que não é justo ele estar ali na cadeia. A bola passou para o criminoso. Tá certo? Eu acho justo isso. Como acho justo na primeira instância e na segunda instância ser a lei que seja responsável por demonstrar o crime. E como acho também que é justo que depois disso, acabada a presunção de inocência, ele indo para a cadeia, o criminoso, é que tem que provar que não merece a pena que ele está submetido. Agora, eu comentando sobre isso com alguns amigos, um deles me perguntou por que da minha desconfiança com a Carmen Lúcia. Se eu fiquei tão inseguro na hora que ela ia decidir. Não, eu não tinha desconfiança com a Carmen Lúcia, especificamente, que eu pouco conheço, a não ser sobre as suas decisões aí. E por sinais, estão de acordo com o que eu penso. A menos o convite do marginal Lula para a posse no STF. Eu desconfio porque é um exemplo claro que estava antes. Quem era o presidente antes? O presidente Ricardo Lewandowski. Não sei se vocês se lembram, mas Ricardo Lewandowski, quando Joaquim Barbosa, ministro, foi sorteado como relator do processo do Mensalão, na primeira oportunidade, o Ricardo Lewandowski pediu vistas ao processo e levou um tempo enorme com o processo. Eu cheguei a fazer um vídeo, carta aberta a Ricardo Lewandowski, pedindo para ele devolver o processo, que nós precisávamos julgar os criminosos do país. Ele, evidentemente, ele entregou, normalmente o processo continuou, muita gente foi presa, e o que nós assistimos? Assistimos um Ricardo Lewandowski sempre trabalhando a favor dos condenados. Praticamente todos que foram condenados, o Ricardo Lewandowski entrou e reduziu a pena. Conseguiu reduzir praticamente todos. E por último, nós vimos, no processo do Mensalão, ele, como presidente do STF, presidindo o Senado na votação. O que ele fez? Se juntou com o Renan Calheiros, presidente do Senado.
e rasgado a Constituição, dividido o processo do impeachment em duas partes, uma referente aos crimes de responsabilidade e a outra referente aos direitos políticos. E não é isso que está lá na Constituição. Na Constituição está dito, em bom português, claro, alto e bom som, que o crime de responsabilidade implica na perda de mandato com a perda dos direitos políticos. E ele rasgou a Constituição. Então é por isso. Nós temos aí um exemplo. Vocês acham que se Ricardo Lewandowski estivesse lá, o voto seria como? Seria igual ao voto do Carmen Lúcia? Não, meus amigos. Nós estaremos no Brasil atrasado. Muito bem. Então eu percebi que a senhorita Carmen Lúcia, a doutora Carmen Lúcia, ela fez outro ato, uma ação de uma grandeza que não tem mais tamanho e responsabilidade, que me comoveu, me encheu de esperança na fase dela como ministra do Supremo Tribunal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem uma ministra, porque o que ela fez é de uma segurança, é de uma grandeza que não tem mais tamanho. Ela, por ser generosa, convidou o Luiz Inácio Lula da Silva para a sua posse no Supremo Tribunal Federal. E, ao mesmo tempo, decidiu contra o maior interessado nesse processo, nessa decisão, era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E ela decidiu contra ele e a favor do Brasil, a favor da justiça e a favor da consciência dela. Isso é de uma grandeza que não tem mais tamanho. Isso me encheu de muita confiança. Confiança no Brasil melhor. Confiança no STF. Uma instituição que tem uma presidente, que tem uma grandeza, que tem uma ação e responsabilidade desse tamanho. Ministro, eu quero concluir dizendo que você me passou muita confiança. E por isso eu lhe mando um beijo no seu coração. Muito obrigado. Um abraço.